Fala, nação alviverde! Já deixa o seu like e se inscreve no canal. Avante palestra! Notícia urgente sobre Diaye. O Napoli da Itália entrou na disputa pelo lateral direito Agustin Diaye, do Palmeiras. Segundo informações divulgadas pela ESPN, o clube italiano já teria feito os primeiros contatos para entender as condições de uma possível negociação pelo jogador. Aos 22 anos, o argentino vem despertando o interesse de equipes do futebol italiano. Antes do Napoli, Diaye também teria sido observado por Como e Roma. Contratado pelo Palmeiras há 3 temporadas, o lateral possui contrato com o Verdão até setembro de 2030 e é considerado uma peça importante no elenco. Porém, a situação mudou um pouco após a partida contra o Internacional. No empate em 0-0 pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo, 9, Diaye começou no banco e entrou durante o jogo no Allianz Parque. O desempenho do jogador acabou gerando muitas críticas entre os torcedores. Diaye teve dificuldades na partida, errou passes e já nos minutos finais quase acabou entregando uma grande oportunidade ao adversário. Depois dessa atuação, parte da torcida palmeirense perdeu a paciência e voltou a questionar o desempenho do lateral. E agora, nas últimas horas, o jornalista André Hernan trouxe uma nova informação que pode movimentar o mercado do Palmeiras envolvendo Diaye. Vamos conferir agora, na íntegra, essa notícia e entender o que está acontecendo. Vamos falar do Diaye? Vamos. Deixa eu ver quem perguntou aqui, ó. Flaco Lopes e Vitor Roque juntos, mas a bola não chegou, mandou o Fratola. Tem essa do Flaco também pra gente falar, hein? É verdade, essa do Denner aqui, essa do daí... Flaco? O quê? Não, se ele vai ser titular no jogo. Ah, tá. Deve ser, Flaco, né? Vitor Roque, né? O Vitor Roque acho que não, mas ele deve ser. O Vitor Roque ainda tá meio... acho que fora ainda de ritmo, né? Você vê que ele perde um lance importante ali, né, no jogo. Sim. O Fratola mandou aqui, eu levo o Diaye no aeroporto. Pago o Uber, foi o que mais eu li de comentário aí nas redes, depois que a gente publicou a matéria. Então vamos lá, o que temos então do Diaye e desse interesse então do Napoli, o Hernan? Bom, o Diaye é um jogador que desperta o interesse do Napoli, né? A nossa apuração vai muito nesse sentido, de que o Napoli já não é de agora. Aliás, o Diaye é um nome que circula no mercado italiano já há algum tempo e agora tem o interesse do Napoli. Nos bastidores do Palmeiras, pouco se falou sobre essa situação, né? Nas apurações, você conversa com um, conversa com o outro, as pessoas estão falando pouco sobre isso, o que me dá a sensação de que pode ter alguma coisa que pode avançar se acontecer uma proposta. É um jogador que hoje não é titular absoluto, é um jogador hoje que não tem tido o desempenho que se esperava dele em outras temporadas e é um jogador que o Palmeiras entende que pode estar sendo vendido no sentido de fazer aquele caixa. O Palmeiras precisava fazer vendas e não bateu essa meta. Então, assim, o Diaye é um jogador que, se aparecer uma proposta boa para o jogador, proposta boa para o Palmeiras, pode acontecer. Então, eu até entendo esse silêncio um pouco nos bastidores do Palmeiras como algo no sentido assim, se acontecer um negócio, se vier uma proposta, opa, tem chance de acontecer. Então, foi o meu entendimento e que algumas pessoas com quem eu conversei falaram, pode fazer sentido. Uhum. O Bruno, a proposta seria do Napoli, é isso, esse interesse, certo? É isso. Mas foi o que o Hernan falou, enfim, a gente ontem trocou muita mensagem, eu, você, o Hernan, enfim, grupo de apuração, porque é complexa, muita gente em silêncio, muita gente jogando para o lado, jogando para o outro. Eu vou trazer o meu lado, tá? E confio na pessoa com quem eu conversei. E vou até aqui dar um valor. Eu não sei se é aquilo, por enquanto, que o Palmeiras pede ou se é a proposta que o Napoli entregou. Mas ontem eu escutei o seguinte valor, 15 milhões de euros, o que dá mais ou menos 88 milhões de reais. E vou ser muito justo aqui, falta entender se essa oferta de 15, ou pelo menos esse número, 15 milhões de euros, é aquilo que o Palmeiras deseja, ou se já é a oferta enviada pelo Napoli. O que eu tenho segurança, e eu sei que você também tem essa informação, é que oferta já chegou. Então, claramente, existe uma negociação. Diferentemente da história do Endrick, que é interesse, pelo menos de acordo com as minhas apurações, as minhas informações, o Endrick é interesse do Aston Villa. O Endrick é interesse da Roma. No caso do Diaye com o Napoli,
nós temos a informação de oferta, ou seja, há uma negociação. Faltando entender agora aqui quais são os moldes da negociação e o valor exato, mas eu ouvi os tais 15 milhões de euros, cerca de 88 milhões de reais. Aí vai agora a sensação, tá? Em cima da notícia, a sensação da conversa que eu tive ontem, que é um negócio para acontecer. Faz sentido que aconteça também até pela questão do fluxo de caixa, equilíbrio financeiro. Aliás, nós temos batido muito nessa tecla, não só no Palmeiras, mas também no Flamengo. No Cruzeiro também, por que não? Que são os 3 hoje mais bem organizados financeiramente do futebol brasileiro. Mesmo esses que estão muito bem organizados, eles necessitam de vendas, especialmente de jogadores que não são assim tão fundamentais e imprescindíveis para os seus respectivos treinadores. Ao que tudo indica, veremos Giai no futebol italiano. O Hernan lembrou bem, não é de hoje que ele é comentado, avaliado no futebol italiano. Recentemente já se falou do Como, na temporada passada já se falou da Roma. Então começa a fazer sentido esse puzzle, esse quebra-cabeça. Ao que tudo indica, veremos Giai negociado com o Napoli da Itália. Mas é isso, negociação em andamento. Muita calma nessa hora para cravar, por enquanto, qualquer venda. O que dá para a gente garantir é que a primeira proposta que o Palmeiras recebeu do Napoli, o Palmeiras recusou, e aí é essa negociação que o Bruno está falando. Bom, se você ler no chat aqui, todo mundo quer vender, né? É importante a gente falar que o Giai é um jogador que tem passaporte italiano. E ele é um jogador que não entraria como estrangeiro, é o extracomunitário. Então, por exemplo, se o Napoli fizer o negócio, e o Bruno muito bem lembrou, traz essa apuração dele, que os valores podem girar entre 15 ou pode acontecer até 15 milhões de euros, é aquela coisa, o Palmeiras tem que vender. O jogador que não 15 milhões de euros? Tem que vender. O pessoal está falando aqui, Deus é palmeirense, 15 milhões de euros, o empresário é muito bom. Mas é isso, assim, e o jogador, além disso, ele chega, quando os clubes procuram, de fora, eles veem que é o jogador que foi capitão da seleção argentina no Sub-15, Sub-17, Ele era camisa Sub-20, 10. Não é? Ele era meia lá. O cara que fez, o clube que faz a proposta de 15 milhões, o cara que tá xingando aqui, ele lembra dos 3 lances seguidos ontem que o Giai errou. Quando o Palmeiras estava tentando vencer o jogo contra o Inter, né? Quase foi para a Copa, pô. Isso, então. Porque o torcedor que hoje está aqui, assim, pensando isso, está com a cabeça quente do que aconteceu no jogo de ontem. Mas a proposta não é em cima do jogo de ontem, é em cima do que ele já fez na carreira dele, que é a seleção de base de todas as seleções na Argentina. Não é, Bruno? E quase foi para a Copa do Mundo. Teve lá e, de fato, quase foi convocado, não é, Bruno? Ele participou nos jogos de preparação, participou nos amistosos, fez parte da pré-lista, só que aí na lista final o Scaloni colocou ele de lado. É um jogador polivalente, tá longe de ser esse bagre que muita gente pinta, também não é o supra-sumo do lateral, do defensor. Eu gosto do Giai, combina com o futebol italiano, bem organizado, bem gerido. Por que não? Por exemplo, você, Vicari, seguramente pode falar com muito mais preponderância e conhecimento do que eu. Os palmeirenses também, eles tinham muita coisa contra o Rodrigo Tadei, né? E vai ver depois a história do Tadei no futebol italiano. Tudo bem que são posições distintas, mas muitas vezes tem jogadores talhados para o futebol italiano, que combinam com a forma tática, com a forma, enfim, de liderança, etc., do futebol italiano. E se calhar o Napoli enxerga no Giai aquilo que o palmeirense, ou talvez pessoas de dentro do Palmeiras, não enxerguem nesse momento. O Carlos Augusto do Corinthians. O Carlos Augusto sai do Corinthians. Outro, ótimo, bem visto. Era um moleque lateral esquerdo. Era um moleque que não tinha um grande desempenho, você via potencial. Era um moleque que subiu da base. Mas assim, você via que claramente lá no Corinthians ele ia ter muita dificuldade para se desenvolver. E aí ele vai para o Monza, se desenvolve e tal, e chega à seleção brasileira. É finalista de Champions League. Isso. Estão perguntando aqui, o quanto o Palmeiras pagou. Se não me engano, foram 8 milhões de euros. Foi menos, Então, foi por aí. Seria o dobro, tá? Meu Deus, vende logo, para o clube não se arrepender e nem coloque em campo. É que ontem foram 3 erros, assim, seguidos. Sequência, né? A sequência, assim, de 3 erros seguidos e passes, assim, desconexos, né? Bizarros, assim, lances que ele errou. E aí é engraçado, né? Que aí a torcida vai em cima. Claro, a torcida já estava impaciente. Aí depois você vê a reação do jogador. Toda bola que ele pegava, ele tocava curtinho, assim, de lado. Queima no pé. Perde a confiança totalmente, A bola queima. Uhum. E não tem jeito. E detalhe, né? A gente já tinha essa notícia antes do jogo. A gente tinha notícia 9 horas da manhã de domingo e, pô, você falando com as fontes só dando migué, jogando aqui. Você vê que a nossa vida não é fácil, ó. 9 da manhã tava lá o trio trabalhando nessa informação e eu falando, acho que como é dia de jogo e tal, acho que os caras não vão querer falar muito, né? Enfim, ficaram mais difícil. Mais difícil. E, de fato, pouco se
conseguiu de respostas concretas dentro dos bastidores do Palmeiras, né? Eu até conversava sobre isso com uma das fontes. Falei, o que me leva a crer com a informação que a gente tem é que é um negócio que pode acontecer. E aí a pessoa me respondeu, faz sentido. Faz sentido. Tem uma coisa que é o seguinte, o Cláudio mandou, o Jai sabe jogar bola, eu sou palmeirense e posso falar, o torcedor do Palmeiras é muito chato, muitos seriam mandados embora o Flaco, por exemplo. Então, mas aí tem uma questão que primeiro, o Palmeiras ele precisa fazer vendas. Precisa fazer caixa. Isso estava previsto no orçamento do ano, 360 milhões, certo? Só que... Não bateu nem metade, se eu não me engano. Ainda não bateu, apesar das propostas que chegam, o Palmeiras tem segurado os jogadores. Sim. Se nesse caso vende o Giai, só vai ficar com o Kelvin no elenco? Então, o Palmeiras está jogando com 3 zagueiros, né? O Palmeiras tem jogado com os 3, com Barbosa, com Murilo e com Gomes. Mas vai jogar assim sempre? Imagino que não. Aí você tem o Kelvin. Mas não é possível que o João Paulo Sampaio não tenha nenhum moleque ali. Ou o Alan de ala, né? O Alan de ala. Pode ser também. Quando jogam os 3 zagueiros é assim. Aí, quando contratou o Barbosa, o Palmeirense falou assim, tranquilo agora, resolveu os problemas. Porque vai jogar com 3 zagueiros, vai tirar o Kelvin ou o Giai e o time tá pronto. Aí joga com 3 zagueiros e perde ou não ganha, aí não dá para jogar com 3 zagueiros. Tem que jogar com lateral, tá? Mas se for jogar com lateral, aí tem que ser o Kelvin ou o Giai. Sim. E aí ontem você viu, né? Não, e assim, você vê, vamos entrar na mente do Giai. O jogador sabe... Né, deve saber desse interesse, dessa negociação, desses clubes atrás e tal. Aí o jogador tem uma sequência errada de passe. E aí como é que fica a confiança? O jogador também, às vezes, tá com a cabeça longe, né? Claro. Tá com a cabeça longe, é natural. Claro, tudo que o Maurício voltou confiante da Copa. Nossa, esquece. Mas ontem ele não foi bem também, né? Acho que ontem, que assim, vamos lá, o Palmeiras tem jogado bem, tem feito os resultados, e eu vejo assim, muita gente fala assim, o Palmeiras não joga bem, mas aí é muito fácil falar quando não ganha, né? Mas alguns jogos ele jogou bem aí. Então, mas por exemplo, jogou bem, por isso que eu tô falando. É muito fácil falar quando não ganha, que o Palmeiras é isso aí sempre, que o Palmeiras não evolui, que não sei o quê, e que não joga nada. É que ontem foi mal. Mas gente, o Internacional tá jogando muito bem, cara. O Internacional... Ele, em determinado momento, ele se fechou ali e o Flamengo não jogava. Estamos falando do Flamengo. O Corinthians, ele dava a bola para o Corinthians não sabia o que fazer com a bola. Fechadinho, bonitinho ali, contra-ataque, Bernabé fez o gol, matou o Corinthians. Mesmo com 23 minutos do segundo tempo, dava tempo do Corinthians ter empatado e levado para os pênaltis, mas o sistema defensivo está muito bem. Muito se fala o Félix Torres e tal. Eu vi o jogo contra o Atlético Paranaense, eu estava no campo. Falha bizonha dele. Bizonha. E assim, o Pesolano é um cara que arrumou a defesa. O Maripan chegou muito bem. O que joga bola aquele volante, que às vezes reveza com o Bruno Henrique, é muito bom jogador, cara. Muito bom jogador, assim. O Inter tá jogando direitinho também. Ele colocou o Bernabé em cima do Barbosa e o Carboneiro em cima do M. Martínez. Correria em cima dos dois, e eles não são tão velozes. Ele montou muito bem o Inter. O Carboneiro é muito bom jogador. Os dois são bons sim. E o Inter quase ganhou o jogo, hein? Palmeiras tem 75% do Giai, é isso, tá? Pagou 7 milhões e meio de dólares por 75%, então essa proposta aí seria de 15 milhões de euros. Vamos ver aí qual vai ser o futuro, tá? O Giai vai ser reserva lá, mandou o Alan, que é torcedor do Napoli, eu tô vendo aqui. Tem um pessoal que mandou... Nossa, tem tanta mensagem legal aqui, depois eu leio todas, tá? Ainda sobre o Palmeiras tem a questão do Benedetti, certo? Então, o Benedetti é um jogador que tem despertado interesse de sondagens no mercado. O Palmeiras tem recebido algumas sondagens pelo jogador. E, obviamente, também existe o movimento contrário, do jogador ser oferecido, né? O Bruno Andrade trouxe uma apuração aí de Crystal Palace, né, Bruno? É isso. De Crystal Palace. E aí a gente foi checar e não tem nada. Não tem nada. É bem avaliado? É bem avaliado, mas para já, não pro time principal, e sim pro time sub-21. Mas o time sub-21 do Crystal Palace não vai fazer nenhum movimento agora para contratar. Eles estão fazendo um movimento para contratar para o time principal. Então, assim, você vê que o Benedetti é um nome que está circulando no mercado. E é outro jogador que pode acontecer uma negociação. Pode acontecer, como aconteceu com o Naves, que foi parar no Necaxa.
E aí o Palmeiras pode tentar recuperar ou bater essa meta financeira com esses jogadores, né? Que com Sim. esse só não vai bater, né? Não, tem vários jogadores que estão sendo emprestados aí, da base Para bater mesmo. 300 e tantos milhões, precisa de uma venda É, grande. precisa de uma venda parruda. Ou você substituir, né, ali na planilha, o que seria a sua projeção de venda com conquista esportiva, premiação esportiva. Aí você supre com É? conquistas, né?